Olá, gente. Voltamos para mais alguns exemplos, onde vamos reforçar, vamos fixar o que foi visto nos dois vídeos anteriores. Determine o MMC e o MDC dos números a seguir. Então, no item A, eu tenho 40 e 64 e quero calcular o MMC. Então, portanto, eu vou decompor em fatores primos, né? Vou dividir por 2, dando 20, 32, por 2 dará 10, 16, por 2 eu tenho 5 e 8, por 2 eu tenho 5 aqui, tem que baixar, né? Pois não é divisível por 2, e 4. Novamente, aqui vai dar 2, e dividido por 2 eu tenho 1. Agora eu só posso dividir por 5, claro, tem 1 e 1. Agora, quando você chega a esse patamar da sua conta, né? Você vai multiplicar, ó, 4, 8, 16, 32, 64, 320. Então, você está multiplicando esses fatores primos para obter o MMC de 40 e 64, que é 320. Isto é, 320 é o menor múltiplo ao mesmo tempo de 40 e 64, tá bom? Vamos fazer agora esse mesmo item A, porém na decomposição de fatores primos, tá bom? Então, o que fazer aqui? Perdão, algoritmo de Euclides, pessoal. Esse aqui que é a decomposição de fatores primos, né? Ou em fatores primos. Agora, vamos para o algoritmo de Euclides, ou mais conhecido como divisões sucessivas. Bem, então, observem que o número 64 é maior do que 40. Então, eu vou escrevê-lo nessa ordem, o maior e depois o menor. Então, agora vamos iniciar o processo de divisão. 64 dividido por 40 dá 1, porque 2 vai passar, né? Vai dar 80. Então, uma vez 40 é 40, para 64, o que é que falta? 24. Coloco na frente. 40 dividido por 24 novamente dá 1. Uma vez 24 é 24, para 40, olha quanto é que falta. 16, novamente vem para frente. 24 dividido por 16, novamente é 1. Uma vez 16 é 16. Para 24, o que é que falta? 8. Passo mais um tracinho, pois vou precisar dividir mais uma vez. E aí, 16 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 16, 0, né? Resta 0. Então, observe que esse número aqui é exatamente o máximo divisor comum de 40 e 64 ao mesmo tempo. Então, 8 é o MDC. Então, isso aí, gente, é o MDC de 40 e 64, feito pelo método das divisões sucessivas. Mas quero fazê-lo agora pela decomposição de fatores primos, tá bom? Em fatores primos, então, eu vou tomar o número 40 e vou fatorar, ó, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5 e por 5, 1. Agora, eu vou tomar o número 64 e vou novamente decompor por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Reparem o seguinte, o número 40 é escrito como o produto de 2 elevado a quanto, gente? Apareceu 3 vezes. Então, coloca aí, 2 à terceira, vezes 5. É ou não é? O número 64, ele é a decomposição aqui, ó, como 2 elevado a 6 vezes, tá vendo? Eu tenho 6 números 2. Então, para calcular o MDC de 40 e 64, basta que eu pegue aqui, ó, o menor número comum que aparece no 40 e no 64. Repara que 2 ao cubo é menor do que 2 à sexta. E o 5 não aparece aqui. Então, só posso pegar o menor comum, tanto aquele, ó, 2 ao cubo, que é quanto? 8. Então, realmente, ó, coincide com o que encontramos nas divisões sucessivas. Então, repara que você tem esse método, tá? Para calcular o MDC, decompor em fatores primos, ambos os números, e depois pegar o menor fator, tá? Comum. Ou você usa esse método aqui, que é o método chamado
divisões sucessivas, ou um ou outro, para o MDC, pessoal, exclusivamente. MMC, só isso aqui juntinho, ó, pega os dois números, ou 3 ou 4, não interessa, e decompõe e multiplica. Mas o MDC é diferente, tá bom? Você escolhe um dos dois, não precisa, repito, fazer os dois. Você faz apenas um, aquele que você mais se afeiçoar ou aprender melhor, tá bom? Então agora, gente, vocês em casa ó, vão fazer as cruzadinhas assim, ó, e vão fazer o item B, tá? Agora vamos para dois probleminhas, ok? Que a gente vai usar o MMC e o MDC. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto. Cuidado aqui, ó. Por minuto. E a segunda pisca 10 vezes também por minuto. Se um certo instante as luzes piscam simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, após quantos segundos elas voltarão a piscar? Opa, segundos. Então, a questão está misturando minuto com segundo, concordam? Então, significa o seguinte, eu preciso levar todo mundo para segundo. Então, repara, ó, se eu tenho que 1 minuto equivale a 60 segundos, então eu vou dividir 60 por 15, né? Para eu saber quantas vezes por segundo essa primeira luz pisca. Então, 60 dividido por 15 dá 4. Então, essa luz, essa primeira lâmpada, né, ela pisca 4 vezes por segundo. Também dividindo 60 por 10 agora, ó, que é a segunda, né, ela vai piscar 6 vezes por segundo. Então, como eu quero saber em que momento, né, ou após quantos segundos essas luzes piscarão juntas, então eu vou fazer o MMC de 6 e 4, ou 4 e 6. Por 2 dá 2, aqui dá 3. Por 2 aqui dá 1, aqui dá 3. E por 3, olha, eu tenho 1 e 1. Então, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. Então, após 12 segundos, é que essas duas luzes voltarão a piscar juntas, tá bom? Novamente. Agora, vamos para o segundo e último exemplo. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito, por dia, a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Opa, quando eu falo em algo maior possível, eu me lembro do MDC, máximo divisor comum, né? A soma do número das aparições diárias dos partidos na TV foi. Então, já sei, né, pessoal? Desculpem, que eu vou pegar o 90, vou pegar o 108 e vou pegar o 144 e vou calcular aí o MDC, tá? Então, vamos fazer isso separadamente ou pelas divisões sucessivas. Vou fazer aqui separadamente. 90 por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Agora eu vou para o número 108. Vamos lá? Por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. E finalmente vamos para o número 144. Tem que saber dividir, hein, pessoal? Tabuada, multiplicar e dividir. 144 por 2 dá 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. E agora vamos escrever esses números, né? Ó. Quem é o 90? O 90 ó, é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Confere, ó, apareceu duas vezes aqui. Quem é esse número 108? 2 que aparece duas vezes, que multiplica o 3, que aparece 3 vezes. E finalizando esse número, vai ser o 2 que aparece aqui, ó, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Vezes o 3 que aparece apenas 2. Então, o MDC aqui, ó, vai ser o número 2. Estou falando de 90, 108 e 144.
Então, vai ser o número 2, que é o menor deles, e aparece em todos. 3 aparece em todos, o menor é 3 ao quadrado, né? E o 5 não posso pegar, porque só aparece em 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 9, ó, 3 ao quadrado. Quanto é isso? 18. Então, já sei que 18 é o maior divisor comum para esses números, né? Isto é, para os segundos. Então, como eu quero saber quantas aparições, então basta dividir os números que eu tenho aí por 18. Então, vamos lá. 90 dividido por 18. Quanto é 90 dividido por 18 aí, pessoal? 5, né? Então, o primeiro candidato apareceu 5 vezes. O segundo candidato é 108 dividido por 18. Lembra que 108 é 54 dividido por 9, ó. 54 dividido por 9 dá 6, né? Então, isso aqui vai dar 6 aparições. E observe o número 144, ó, que eu também quero dividir por 18. 144 é o mesmo que 72. E assim, dividido por 2, né? E o 18 dividido por 2 é o mesmo que 9, ó. Então, 8 vezes 9 é 72. Então, significa dizer que 144 dividido por 18 dá quanto? Dá 8 aparições. Então, como eu quero somar, gente, basta somar esses valores, né? Eu vou ter 19 aparições, ok? Então, no total, houve aí, né, 19 vezes em que esses candidatos apareceram, tá bom? No programa de TV. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essas duas questões, mas lembrem-se, na matemática, o sucesso é a prática, tá bom? Então, vamos praticar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nas nossas redes sociais, no WhatsApp, no nosso grupo, e até a próxima aula.